Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar de um assunto bem interessante que é sobre a dieta do tipo sanguíneo, tá? Eu já vou pedir antecipadamente desculpa do barulho de criança chorando, cachorro latindo e a moto passando, porque esse vídeo por enquanto tá meio sem edição e essa rua é muito viva. Eu moro num lugar extremamente vivo, então as coisas aqui acontecem com muita, com muita frequência. É, o assunto de hoje vai ser a questão do qual é o seu sangue e o que você pode comer. Os assuntos desse canal é simplesmente informativo, tá? Então espero que vocês vão fazer também mais pesquisas, vão investigar, enfim. É, bom, em 1900, um médico descobriu, foi a primeira vez que se falou em questões de que havia uma possibilidade aí de sangue ser diferente, porque tudo começou quando as mulheres que iam ter filhos, elas morriam demais, porque não conseguiam fazer, se precisasse doar, fazer a transfusão, o sangue de qualquer pessoa não servia nelas. Então, um médico fez várias pesquisas, inclusive ele ganhou o Nobel, né, nessa época de 1900 e alguma coisa, ele ganhou o Nobel por essa descoberta que existiam AB e o sangue O. É, em 1996, o Dr. Peter fez um livro, e é sobre esse livro que a gente vai falar. É um livro que eu fui procurar as editoras, aparentemente não tem mais ninguém responsável por esse livro. Então, é um livro que está com venda, ele é muito barato na internet. E eu achei até algumas coisas de download, enfim. Bom, o que a gente vai entender aqui, que é o ponto que eu acho muito interessante. É, Quando você fala de alimentação e quando você fala de é, saúde, é, foi feito um estudo que, quando você tem lectinas, as lectinas são proteínas dos alimentos. Então, certas lectinas não trabalham bem com certos tipos de sangue, tá? Existem alguns médicos, porque quem vai tratar disso vai ser o médico ortomolecular. E eu fiz algumas pesquisas e alguns médicos não concordam com isso, mas todos concordam que quando se trata de problemas, doenças reumatológicas, aí sim, se você tem problema reumatológico, todos concordam que a proteína, o alimento que você come, interfere no seu sangue. Por quê? Quando você come algum alimento que não é tolerado pelo seu sangue, tem aglutinação de glóbulos vermelhos. E isso é ruim, porque isso vai gerar o processo inflamatório. E nesse processo inflamatório, você vai ter os problemas, as doenças reumatológicas. Combinado? Bom, é, você sempre, nesse caso, é bom procurar um especialista, né? Então, ele vai te orientar nessa questão de você conhecer seu sangue e quais os alimentos fazem mal. Existe uma tabela, tá? Nesse livro tem uma tabela que ele diz os alimentos. Eles têm uma regra que eu acho muito interessante, que são os alimentos. Existe para todo tipo de sangue um alimento que ele é remédio, um alimento é neutro e o outro é nocivo. Então, o que que isso é bacana? Que quando eu digo que uma coisa é boa para mim, eu tenho que saber qual é o tipo do sangue do outro para saber se também é bom para ele, tá? Mas a gente vai chegar lá. Bom, qual é a segunda perna desse raciocínio é a questão fisiológica do aparelho digestivo. O que que é a fisiologia? A fisiologia é o estudo das funções. Então, como que o aparelho digestivo, físico-químico, faz o processo digestivo? Bom, o que foi entendido foi que no aparelho digestivo tem uma câmara gástrica que produz ácido clorídrico. E o que que isso faz? O ácido clorídrico é o que vai fazer a dissolução, vai dissolver
os alimentos e vai fazer então a digestão. Então, essa é a digestão. E aí é que entra o tipo sanguíneo, que conforme o seu tipo sanguíneo, você fabrica mais ou menos desse ácido. Então, vamos lá. Pessoal, não sei se eu comentei, mas eu estou precisando de likes, eu estou precisando de inscritos no meu canal, tá? Eu fico muito feliz porque estamos com 1000 visualizações. Fiquei muito feliz mesmo, agradeço a todos. Mas eu sei que às vezes a gente olha um vídeo e esquece da importância do like. Né? Então eu preciso que vocês, se gostou, dê like. Se não gostou, pode dar o para baixo e aí a gente vai ver o que a gente pode melhorar, tá? A minha intenção, como eu já falei, é fazer vídeos informativos. Então, se você puder me ajudar para que a gente possa sempre crescer e ter mais patrocínios, né? Ter outros patrocínios, para melhorando, né? Melhorando a imagem, melhorando a questão da voz. Então, aos poucos a gente vai chegando lá. Bom, então a gente viu que interfere as lectinas, né, que são as proteínas, e a gente viu que a fisiologia, o quanto você vai ter de ácido clorídrico no seu estômago também interfere devido ao seu sangue. Bom, e o que que isso tem a ver? O estudo que foi feito foi que esses tipos de sangue que nós conhecemos hoje, né, que são os mais comuns, eles existem. O primeiro sangue que existiu foi o tipo O. Então, esse tipo foi o sangue que existiu lá na época que começou o mundo. Esse tipo O, ele é um sangue do caçador. Então, eles enxergam que o tipo O, como ele... Quem era esse primeiro homem? Ele era carnívoro, porque ele precisava caçar, ele só tinha isso, né? Então, o sistema digestivo dele fabrica mais o ácido clorídrico, né? Por quê? Ele precisa disso, né? Ele precisa disso. O tipo A. O que aconteceu foi, depois que o homem, de bilhões de anos foi a evolução, ele passou a plantar. Então, quando o homem passou a plantar, o organismo dele não precisava mais de ser tão. A fabricação, né, do ácido clorídrico, a digestão dele podia ser mais leve. E aí houve a evolução do tipo sangue A. Então, em geral, o sangue A ele é vegetariano, porque o intestino dele precisa de menos o ácido clorídrico, certo? Bom, e aí é que vai entrar a questão, já vamos fazer essa comparação, por exemplo, se o tipo O é caçador, ele tem mais ácido clorídrico. Então, a digestão dele, né, ele tem mais ácido para digerir, então ele pode comer carne. O tipo A, não, ele é um tipo vegetariano. Então, a carne para o tipo O vai ser indigesta. Segundo pesquisas, levam 14 dias para que o seu organismo do tipo A consiga dissolver e digerir essa carne. Né? Então, assim, o tipo A pode comer carne, deve comer carne, mas numa quantia assim, uma vez na semana, uma vez no mês, tá? Porque ele não tem o seu organismo não trabalha bem com isso. Bom, e tudo isso tá nesse livro e ele conta a história e tudo se passou-se bilhões de anos. Então, esse tipo do O morava em um lugar, foi desenvolvido, começou a plantar. Quando ele começou a plantar, ele foi para outro lugar. Então, agora existe esse tipo A, ok? Aí, esse tipo A passou, depois de bilhões de anos, ele passou a plantar e também a criar o gado, né? Então, assim, a partir de bilhões de anos, ele também passou a criar o gado. O que aconteceu então? Ele mesclou um pouco agora. Agora o tipo B, né? O tipo B ele planta, ele cria gado, ele é onívoro, né? Segundo os estudos, ele passou a ser onívoro. Ele é mais aproximado do tipo O. Então, o tipo B
come um pouco mais dos alimentos referente ao tipo A, mas ele mesclou, tá? Ele é meio, ele planta, ele tem gado, então o tipo B digere bem leite, tá? Tem mais essa também. Então ele misturou bastante aí vegetais, leite, verdura. Bom, passou-se mais bilhões de anos, houve uma quarta evolução. Esse é um sangue que chama-se de AB moderno, ele é mais raro. 5% da população tem esse sangue e ele é mais voltado para frutos do mar, tá? E ele é bem menos carnívoro. Então o AB se assemelha um pouco ao A, porque ele já é bem menos carnívoro. Bom, nós conhecemos quatro, né, tipos, que são o A, o B, AB e o O. E esses quatro tipos viram, né, reagem em 8 grupos, que é o A positivo negativo, o B positivo negativo, o O positivo negativo, o AB positivo negativo. Bom, sobre essa questão do RH, a gente faz um outro vídeo, porque esse não é o nosso foco deste de hoje. Mas, embora a gente conheça apenas 4 tipos, existe mais de 30. O mais conhecidos, assim, desses raríssimos, é um sangue que chama-se falso O. Esse falso O é um sangue detectado em Bombay, na Índia. Um outro sangue também que chama-se sangue dourado, que o RH dele é nulo. O que acontece? Quando uma criança nasce, segundo o que eu li, é feito um exame de sangue e quando a criança tem esses sangues raros, ele entra em um banco de dados mundial. Então, se alguém do mundo precisar desse sangue, esse doador é acionado. É engraçado porque existem doadores assim em sertões do Brasil, e nos extremos Alasca, existem doadores desses sangue raros em lugares assim únicos também, né? Bom, o que mais a gente pode falar aqui? É, Bom, em resumo, acho que a questão do seu tipo de sangue já é provado, né, pela medicina, que tem muito a ver, eh, as suas doenças, os seus sintomas, muito a ver com o que você come, por essa evolução do homem. Então, se você é o tipo O, existe nesse livro, né, existe uma relação do que é benéfico, é remédio. Então, pessoas que são do tipo O, o remédio para eles é comer carne. Por exemplo, o do tipo O, como eles têm muito ácido clorídrico no estômago, eles têm tendência a ter gastrite. Então, tem que prestar muita atenção nisso. Alimentos bons, né? Existe nutrólogos que explicam muito. Eu vou trazer esse assunto também aqui, que explicam muito a questão, assim, por exemplo, do limão, né? O limão, ele ajuda a equilibrar o pH, porque se você tem um pH muito ácido ou muito neutro, você tem problemas. Então, assim, existem frutas, o abacaxi, uma fatia de abacaxi antes do almoço ajuda também a digerir gorduras do organismo, tá? Bom, mas em regra, o que que importa a gente saber? Se você fala assim, puxa, eu como tudo que, se ela é bom, mas eu não consigo emagrecer, ou eu me sinto mal, o que que interfere as toxinas que o sangue, quando ele não digere bem o alimento, ele vai criando toxinas em você. O que que isso acontece? Vai dando mal-estar, depressão, desânimo. Segundo pesquisas que eu li de alguns estudiosos desse assunto, médicos estudiosos desse assunto, é, por exemplo, um sangue O, quando ele não come carne, né? Eu conheço um relato de uma moça que ela era vegetariana com sangue O. O que aconteceu? Ela tinha muita dor no estômago. E por que que ela tinha dor no estômago? Porque ela tem um excesso, o suco, o ácido clorídrico dela, né? O suco gástrico dela é muito forte, é bastante.
né? Então ela tem excesso disso, mas só que ela não punha coisas fortes no estômago. Então o que acontecia? Ela tinha muita dor, né? Então ela ia para médico, ela fazia muitas terapias, muitas dietas e nada resolvia. Quando ela passou a comer carne, né? Lógico, e aí você vai procurar um bom, né? Um bom lugar para você comprar uma boa carne também. Aí entra o bom senso de todos. O tipo A também. O tipo A, ele gosta, ele precisa ser vegetariano, para ele faz bem. O que acontece com o tipo A é que ele tem rápida absorção de coisas, também dos vegetais. E se o tipo A comer muita carne, né? Inclusive relatos de um rapaz que ele é tipo A, ele ama carne, né? E para ele faz bem a carne. Então, o que eu falo, existe esse 1% que não vai ter muito essa interferência. Mas se você come algum alimento que te faz mal, observe o seu sangue, que tipo que ele é. E observe também essa questão do mal-estar, do bem-estar que você sente. E às vezes é bom a gente conhecer, porque às vezes alimentos que são bons para mim podem não ser bons para outros, né? É, eu agradeço imensamente é, por todo o carinho, né, as visualizações. Se vocês puderem, mande esses vídeos. Eu tô no Instagram, eu tô no YouTube, no Face, tá? Eu tenho outros canais que eu estou analisando também para a gente começar a divulgar esses vídeos. E eu preciso realmente de inscritos. O YouTube só reconhece que o seu vídeo tem valor, que tem informação por números, né? Infelizmente, é números que eu preciso. Então, eu preciso de números de inscritos e like. Porque quando você não dá like, ele entende que você só passou por lá. Então, é muito importante, tá bom? Que você se inscreva. Bom, a mensagem que eu tenho hoje aqui, eu acho assim muito interessante. É bom sempre a gente ser positivo, né? Entender que a vida é igual para todos. Uns têm mais condições, até pela própria alimentação, né? Por isso que eu falo dos canais, eu pus vários vídeos aqui de imunidade, aromaterapia. Então, nós somos um conjunto, né? Nós somos um conjunto. Então, assim, viver o hoje é muito importante, tá? A gente se preocupa, lógico, né? Como vai ser o futuro, como que são as coisas, mas você precisa limpar o seu corpo não só com a questão que você come, mas o que você pensa também ajuda a limpar, tá bom? Então, assim, viver o hoje e que hoje você tenha paz e seja abençoado. Gratidão, pessoal.